Bom, vamos iniciar nossa quarta aula sobre as propriedades de substâncias puras, tá? Tratando mais especificamente dentro do capítulo 3 do livro texto, que é o Zengel, sétima edição, tratando do item 3.6, tá? Sobre equação de estado do gás ideal. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Para a gente poder conversar a respeito, né? E vocês seguirem melhor o texto, ok? Vamos lá. Bom, na aula 3, na parte 3, né, desse capítulo, nós vimos as tabelas com as propriedades de algumas substâncias puras, principalmente para a água, né? E a gente viu que essas tabelas, embora elas forneçam informações bastante precisas, né, que a gente usa nos problemas do dia a dia, dentro da engenharia, né, elas são volumosas, né, são volumosas e sujeitas a erros de digitação, de impressão, tá? Então, realmente, apesar de nós termos hoje esse tipo de tabela online, ainda seria interessante, né? Observou-se que seria interessante ter ferramentas que fornecesse uma abordagem assim prática, né? Tá? E desejável, né? Para ter essas relações de forma que eu estabeleça relações entre essas propriedades que fossem simples e suficientes, né? Gerais e precisas, para a gente resolver os problemas em engenharia, né? Então, dentro disso, a gente cai num tipo de equação que a gente chama de equação de estado, né? E vocês vão ouvir falar muito nesse termo, né? A gente já ouviu, você deve ter ouvido lá no segundo grau, parte de química, né? Tá? E aqui a gente vê dentro da termodinâmica, né? O que é uma equação de estado? A equação de estado é uma equação que relaciona pressão, temperatura, volume específico de uma substância, né? Essas relações envolvendo as propriedades de uma substância, né, em estado de equilíbrio são as equações de estado, certo? E existem várias equações de estado, né? Algumas são bem simples, outras são mais complexas, né? E essa equação de estado, ou equações de estado, para a substância na fase gasosa mais simples e mais conhecida, é a equação de estado do gás ideal. O gás ideal, vocês também ouviram, estudaram lá no segundo grau, né? E ela trata, né, um gás ideal e prevê o comportamento com relação à pressão, volume específico e a temperatura de um gás com bastante precisão dentro de uma determinada região, certo? O conceito de gás ideal a gente já viu, né? Lembrando, um gás ideal é um gás que tem determinadas características dentro, né? Segue a equação PV-nRT e é um gás com uma certa idealização para a gente incluí-lo, né, na avaliação de processos, de fenômenos, né, e de estudos em termodinâmica. Ok? Então, o gás e o vapor são frequentemente usados como sinônimos, né? O que é um, o que é outro? A fase de vapor de uma substância, ela é normalmente chamada de gás quando está acima da temperatura crítica, tá? Em geral, entende-se por vapor um gás que não está longe do estado de condensação, né? Quando a gente fala vapor, vem à nossa mente o quê? O vapor d'água, né? Então você já imagina aquele gás próximo ao estado de condensação, ou seja, falta pouca coisa para ele passar para a fase líquida, ou se tornar um líquido, né? Tirar meu rosto aqui para ver um pouco mais o texto aqui, facilitar, né? Em 1662, século XVII, portanto, o inglês Robert Boyle observou, né,
durante as experiências, com uma câmara de vácuo, que a pressão dos gases é inversamente proporcional ao seu volume. Tá? E já no século XIX, 1802, os franceses J. Charles e J. Gay-Lussac determinaram, tá? Determinaram experimentalmente que as baixas pressões e o volume de um gás é proporcional à sua temperatura. Ou seja, P, né, olhando aqui essa equação, a parte de cima, não sei se o meu cursor está mostrando, P igual RT sobre V. V é volume específico, né? Tá? R, a constante do gás, T, temperatura. E P, pressão, eventualmente. Ou, conforme mostra a equação T 3-10, né? PV igual a RT. Tá? Essa constante R é chamada de constante do gás. Tá? E essa equação 3-10 é chamada a equação de estado do gás ideal, PV-RT, ou simplesmente relação do gás ideal. Como eu disse anteriormente, ela caracteriza um gás ideal, né? Que segue esse comportamento ditado por essa relação. Tá? Então, nessa equação, o P é a pressão absoluta. Lembrando, pressão absoluta é referente a um zero absoluto de pressão. Né? Pressão relativa referente à pressão atmosférica. E T é a temperatura absoluta. E V, volume específico. A constante R do gás é diferente para cada gás. Né? E eu tenho na figura aqui 3,43 no meu lado direito, superior, né? As constantes para várias substâncias. Essa constante R para várias substâncias. Eu tenho para o ar, né? Que é 0,2870, né? Em kJ, quilograma por Kelvin. Né? A do hélio, 2,0769, né? Do argônio, 0,2081, nitrogênio, 0,2968. Então, para cada substância há uma constante, né? Desse constante do gás específica. Ok? Vamos lá. E essa constante R, ela pode ser determinada a partir de uma equação, né? Onde R igual RU sobre M, né? Dada nas unidades kJ por quilograma vezes Kelvin, ou quilopascal metro cúbico por quilograma vezes Kelvin. Esse K maiúsculo é Kelvin, tá? Onde esse RU é a constante universal dos gases. E M é a massa molar, ou seja, também chamada de peso molecular, né, do gás. A constante RU, que é a constante universal dos gases, é a mesma para todas as substâncias. Né? Enquanto R, cada substância tem a sua constante, né? O RU é universal, ou seja, apenas um valor para todas as substâncias, todos os gases conhecidos. Né? E eu tenho que o RU, né, segundo aqui a figura 3-11, né, esse RU é igual a 8,31447 kJ por kmol vezes Kelvin, e dá em outras unidades. Né? Por exemplo, 8,31447 em kilopascal, metro cúbico, kilomol por Kelvin, né? 0,08331.447 bar metro cúbico quilomol por Kelvin, essas três no sistema internacional. No sistema inglês, 1,98588 BTU, né, por libra mol vezes Rankine, que é a temperatura absoluta do sistema inglês, correspondente ao nosso Kelvin, né? 10,7316 PSIA, pound square inch absolute, né, por pé ao cubo, dividido por libra mol, né, por Rankine e assim por diante. Tá? A massa molar M, né, a massa molar M pode ser definida de forma simples, como a massa de um mol.
né? Também chamado grama-mol, abreviação Gmol, de uma substância em gramas, ou a massa de 1 kmol, também chamado quilograma-mol, abreviação Kmol, em quilogramas. A massa de um sistema é igual ao produto de sua massa, molar, M maiúsculo, vezes o número de mols, N maiúsculo. Logo, a massa do sistema vai ser M vezes N, como nos dá a equação 3.12. Né? Os valores Rm para diversas substâncias são dados na tabela A1. Tá? Vamos tirar minha carinha daqui. Né? Tá? A equação de estado do gás ideal pode ser escrita de diversas maneiras. Tem várias formas, várias maneiras de escrever a equação do gás ideal. Uma delas, equação 13-13, né? O volume, né? Igual a massa vezes o volume específico, portanto, a equação pode ser escrita como PV igual MRT. Né? Sendo MR igual M vezes N vezes R, né? Mol, número de moles, vezes a constante universal, N igual RU, ou seja, número de moles vezes, né? Vezes a constante, da constante do gás, aquele gás específico, RU, né? Logo, a equação pode ser escrita como PV maiúsculo igual NRUT, ou também o PV, né? PV médio igual a RUT, onde esse médio é um V com um traço em cima, é o volume específico molar, ou seja, o volume por unidade do mol. Na unidade, metro cúbico, kmol ou pé cúbico por libra-mol. Né? Aqui eu tenho na figura 344, né, à minha direita, né, na página aqui na tela, por unidade de massa e por unidade de mol, né, as unidades, ok? O volume específico, a energia interna e a entalpia, né, por unidade de massa. Se você pôr um tracinho em cima, aqui não é médio, né, aqui é por unidade de mol, tá? Então essa é uma denominação, né, que a gente usa aqui nesse livro, né, conforme os Engel, e fomos adotar durante o nosso curso. Okay? Então, se eu escrever a equação 13.13, ok? Duas vezes para uma massa fixa, né? E simplificando, temos a seguinte relação entre as propriedades de um gás ideal e dois estados diferentes, certo? Estado 1 e estado 2. Então eu tenho pela equação 3,16, PV1, P1 que multiplica V1, sobre T1 igual P2, V2 sobre T2. Essa equação é bastante útil, né? A equação 3,16. Então, sabendo que um gás ideal é uma substância imaginária, que obedece à relação PV igual a RT, né? Foi observado experimentalmente que a relação do gás ideal se aproxima bastante do comportamento PVT dos gases reais, baixas densidades. Então, o próprio nome diz, né? Um gás ideal. O gás ideal não existe. Tá? Ele é uma aproximação. Né? Ele é aproximação e, pelos experimentos realizados, verificou-se que essa aproximação é bastante satisfatória na solução dos problemas diários na engenharia, na termodinâmica, né, na área aqui, na química. Né? Então, a gente pode adotar perfeitamente esse modelo. Tá? A baixas pressões e altas temperaturas, a densidade de um gás diminui, certo? E nessas condições, ele se comporta como um gás ideal. Ou seja, baixas pressões e altas temperaturas. Né? Aí temos o comportamento próximo a um gás ideal, portanto, que pode ser adotado. Mais adiante, a gente vai explicar que o que constitui baixa pressão e alta temperatura. Dá uma faixa para vocês terem uma ideia, senão fica meio relativo isso daí, né? Eu posso ter uma noção, você pode ter outra. Vamos dar uma unificada aí. Tá? Então, vamos
continuar. Por questões práticas, muitos gases, como o ar, o nitrogênio, o oxigênio, hidrogênio, o hélio, o argônio, o neônio, o criptônio, até mesmo gases mais pesados, como por exemplo o dióxido de carbono, CO2, podem ser tratados como gases ideais, certo? Com a margem de erro desprezível. O que eu falo? O que eu chamo de margem de erro desprezível? Eu chamo erros frequentemente menores que 1%, tá? Então até 1% a gente aceita como erro tolerável, né? Ou, portanto, desprezível, né? Mais que isso, cabe a cada um avaliar, certo? Mas não é recomendável. Gases densos, como o vapor d'água das usinas de potência, né? A vapor, aquele vapor que sai da caldeira, e o vapor de refrigerante dos refrigeradores, porém não deve ser tratado como gases ideais. Para essa substância devem ser usadas as tabelas de propriedades. Legal. Então, guardem bem isso, tá? Para fluidos refrigerantes, né? Dos ciclos de refrigeração, tá? E na fase vapor, né? Claro, estou falando de gás, tá? E vapor de água de caldeiras, de, né, usinas de potência a vapor, não considera como gás ideal, a não ser que o caso se enquadre dentro daquelas premissas, né, de baixas pressões e altas temperaturas, tá? Nesses casos, a gente trata com a substância usando as tabelas, a 14, a 4, a 5 que nós temos aqui, tem nesse livro, né? Em seguida, há um exemplo de um problema para ilustrar isso que a gente acabou de ver, né? Eu peço para vocês darem uma lida nele, estudarem o problema, leiam, assistam, né, esse vídeo, leiam o livro e estudem esse problema para fixar melhor aqueles conceitos, tá? Vamos em frente. Aqui ele faz uma abordagem interessante, é bacana discutir com vocês, passar para vocês isso, né? O vapor d'água é um gás ideal? Vamos lá. Essa pergunta não pode ser respondida simplesmente com sim ou não, né? Quiser, o erro envolvido no tratamento do vapor de água com gás ideal é mostrado na figura 347. Tá? A figura 347 está onde? Tá? 347. Essa figura aqui, tá? Eu vou dar uma reduzida no zoom para vocês poderem enxergar, né, a figura como um todo, tá? Então, nesse texto acima, ele está relacionando a essa figura, né? Vou aumentar de novo. Bom, nessa figura fica claro, né, que as pressões abaixo de 10 kPa, ou seja, abaixo de 10 kPa, né, o vapor d'água pode ser tratado como gás ideal, independentemente da temperatura, com um erro desprezível menor que 0,1%. Gente, é um erro muito pequeno, concorda? Só um minutinho. Isso, põe minha carinha aqui, né? É um erro muito pequeno, 0%, tá? Então, as pressões mais altas, porém, a hipótese do gás ideal resulta em erros inaceitáveis, particularmente na vizinhança do ponto crítico e da linha de vapor saturado, que é acima de 100%. Tá? Assim, em aplicações de condicionamento de ar, que é os fluidos refrigerantes, o vapor de água presente no ar pode ser tratado como um gás ideal, essencialmente sem erro, uma vez que a pressão do vapor de água é muito baixa. Estou falando no sistema de ar-condicionado, o ar, tá? O fluido refrigerante não, né? O fluido térmico que está lá dentro do aparelho, né, não pode ser tratado como gás ideal, pelas condições pela razão que a gente viu anteriormente, tá? Beleza? É isso aí. Bom, e o fator de compressibilidade? O fator de compressibilidade é um fator que a gente insere aqui, né, nesse estudo, tá? O que ele faz? Ele dá uma medida do comportamento do gás ideal, tá? Então vamos ver o que é isso. Vamos ver. Bom,
A gente viu, por ser bastante simples, a equaçãozinha, né? A equaçãozinha lá do primeiro grau, dos gases ideais, é bastante usada, né? E bastante conveniente, tá? A figura 347, que é essa figura aqui, 347, né? Ela ilustra, ela, ela mostra que os gases desviam significativamente, né? Significativamente, é difícil, deu rolo aqui, do comportamento de um gás ideal em estados próximos à região de saturação. Aonde que é isso? Aqui, ó. Onde que é a região de saturação? A região de saturação é essa região aqui, ó. Essa região, né? Tá? Então aqui ela mostra, ó, erro percentual, né, da equação para achar o percentual, ao se aplicar a hipótese do gás ideal para o vapor d'água, e a região na qual o vapor pode ser considerado um gás ideal, com menos 1%. Então essa região aqui, né, é onde esse diagrama é para o vapor d'água, essa região aqui, né, acho que é um cor-de-rosa isso aqui, né, tipo um cor-de-rosa, aqui é uma região onde o vapor pode ser considerado um gás ideal. Fora disso, não. Tá? Então, isso que a gente está se referindo com região próxima à zona de saturação. Tá? Bom, e aí? Então, esse desvio do comportamento de gás ideal a uma determinada temperatura e pressão pode ser calculado com precisão por meio da introdução de um fator de correção chamado fator de compressibilidade, ou Z, Z maiúsculo. Tá? Onde esse fator de compressibilidade, Z, é dado pela equação 317, né? Onde eu leio P vezes volume específico sobre R, constante universal dos gases, que multiplica a temperatura absoluta. Tá? Z, PV sobre RT. Né? Ou PV igual ZRT. Outra forma de escrever a mesma equação, a equação 318. Né? Ele também pode ser expresso, ou seja, esse fator de compressibilidade, compressibilidade, de compressão, né? Esse fator também pode ser expresso como Z igual o volume específico real, né, pelo volume específico ideal. Pode ser expresso como uma razão, certo? Logo é um fator adimensional, né? Tá? Bom, onde o V ideal é, vamos voltar de novo a tirar a minha carinha daqui, onde o V ideal é igual RT, né, constante do gás, universal, não específica do gás, universal, vezes T dividido por P. Tá? Dessa equação a gente tira o quê? Que quando Z é 1 ou 100%, é o gás ideal. Né? Para gases reais, esse Z pode ser maior ou menor que a unidade. Tá? Quanto mais distante Z estiver de uma unidade, mais o gás se desviará do comportamento do gás ideal. Então, perceber a filosofia do fator de compressibilidade. O que ele quer dizer? Quanto menor, mais aquele gás se desvia do comportamento de um gás ideal. Se for 1, ele se comporta como gás ideal. Se for 0, não se comporta. Ok? Podemos colocar dessa forma. Né? Aqui, eu tenho a figura 349 da comparação do V de Z para diversos gases, onde X é metano, o círculo acetileno, o triangulinho preenchido etano, assim por diante. O círculo cheio água, tá? Diversos gases. E essa curva, por exemplo, né? Essa curva, olha, ela tem a água, valor para água, o valor para o propano, o valor quadradinho, o N-butano, o valor para o isopentano e assim por diante. São curvas, né? São curvas, onde eu tenho na ordenada o fator de compressibilidade, o Z, né? E aqui eu tenho a pressão reduzida, PR. Tá?
Bom, e aí? Né? E aí a gente diz que os gases obedecem à equação do gás ideal a pressões baixas e temperaturas altas, certo? Mas o que exatamente constitui pressão baixa e temperatura alta? O que pode ser alta para você, pode ser baixa para mim, e assim por diante, né? Certo? Por exemplo, menos 100 graus Celsius é uma temperatura baixa? Certamente seria, né? Para a maioria das substâncias, mas não para o ar. O ar com ou o nitrogênio, por exemplo, pode ser tratado como um gás ideal a esta temperatura na pressão atmosférica, com erro menor que 1%. Por que isso acontece? Porque o nitrogênio está bem acima de sua temperatura crítica, que é menos 147 graus Celsius, e longe da região de saturação. Nessas condições de temperatura e pressão, porém, a maioria das substâncias existiria na fase sólida. Assim, a pressão ou a temperatura de uma substância ser alta ou baixa é um fator que depende de sua temperatura ou pressões críticas, né? Que a gente vê na figurinha 3-50, a pressão muito baixa, todos os gases se aproximam do comportamento de um gás ideal, independente de sua temperatura. Então, um gás ideal, conforme a pressão tende a zero, a baixa, né? Um gás real tende a um gás ideal. Né? A figurinha 3,50. Tá? Então, os gases se comportam de modo diferente a uma determinada temperatura e pressão. Entretanto, eles se comportam de modo muito parecido quando a temperatura e pressão são normalizadas em relação às temperaturas e pressões críticas, né? A normalização é feita da seguinte forma, né? O PR aqui é chamado de pressão reduzida e TR, temperatura reduzida. Então, o que é o PR? O que é o TR? Né? O PR é a pressão do gás dividido pela sua pressão no ponto crítico, ou seja, chamada pressão crítica. E o TR é a temperatura do gás, né, dividido pela sua temperatura crítica, certo? Que é a temperatura no ponto crítico. Né? O fator Z para todos os gases é aproximadamente igual à mesma pressão e temperatura reduzida. E esse fato dá-se o nome de princípio dos estados correspondentes. Né? Na figura 349, que é essa figura aqui, ó, essa figura, né? Que é temperatura reduzida, tá? Cada curva para temperatura reduzida. Né? Essa figura que a gente está mencionando. Então aqui, ó. Né? Na figura 349, os valores de Z, determinados experimentalmente, fator de compressibilidade, determinados experimentalmente, são mostrados em função da pressão reduzida e da temperatura reduzida de diversos gases. Okay? A concordância dos gases com o princípio dos estados correspondentes é razoavelmente boa. Ajustando aquelas curvas de todos os dados, obtemos diagrama geral de compressibilidade, que pode ser usado para todos os gases. Figura A15. Né? Então, uma figura aqui mostrada no anexo A15. As seguintes observações podem ser feitas a partir do diagrama geral da compressibilidade. A pressões muito baixas, ou seja, pressão reduzida, muito menor que 1, os gases se comportam como gases ideais, independente da temperatura. Figura 3.50. Olhando aqui, 3.50 é essa figura. Né? Tá? Vamos lá. E a temperatura altas, a temperatura reduzida maior que 2, né? O comportamento do gás ideal pode ser admitido com boa exatidão, independente da pressão, exceto quando a pressão reduzida for muito menor que 1. Tá? O desvio de comportamento do gás ideal é maior na vizinhança do ponto crítico, a figura 351. Né? Certo? Então, aqui eu tenho T, temperatura, né? Não importa a escala, se é Celsius, Kelvin, tal. Volume volume específico. Né? Comportamento de um gás não ideal, um gás real.
comportamento de um gás ideal, comportamento de um gás ideal. Né? Os gases se desviam do comportamento do gás ideal à medida que se aproximam da vizinhança do ponto crítico. Então, ele vai desviando o comportamento, ele vai tornando mais um ferro. Né? Bom, temos aqui mais um problema. Né? Vamos dar uma estudadinha nele. Tá? Não tem grandes mistérios. Só para sedimentar o conhecimento visto anteriormente aqui. Né? O que mais? Ele fala aqui, ó, quando a pressão, né, o volume específico e a temperatura são fornecidos, em vez apenas da pressão e da temperatura, o diagrama geral de compressibilidade pode ser ainda usado para determinar a terceira propriedade, ou seja, o volume específico. Entretanto, isso implicaria em um processo tedioso de tentativa e erro. Né? Você tem que ficar fazendo interações até o valor convergir, né, da equação. Assim, é preciso definir uma propriedade reduzida adicional chamada volume específico pseudo-reduzido. Uau! Volume específico pseudo-reduzido. Pseudo é falso, falsamente, né? Ou imaginariamente. Então, eu vou chamar de VR. Volume específico pseudo-reduzido. Olha que lindo o nome. Né? E a relação dele com a constante dos gases, a temperatura e pressão críticas, e o volume específico real, dado na equação 3.21. Okay? Observem que esse VR é definido de forma diferente do PR e do TR. Né? Ele está relacionado à temperatura crítica, TCR, e à pressão crítica, PCR, em vez de VCR. E linhas de VR, né? Volume específico pseudo-reduzido, constante. Então, essas linhas de VR constantes são adicionadas aos diagramas de compressibilidade. Isso permite determinar TOP sem precisar recorrer a iterações demoradas. Figura 352 mostra isso. Né? Figura 352 aqui à esquerda de vocês. Tá? Eu tenho a relação de PR, pressão reduzida, né? E o VR, o volume específico pseudo-reduzido. Né? Então ele fala aqui, ó, o fator, a figura 352. O fator de compressibilidade também pode ser determinado a partir do conhecimento da pressão reduzida e do valor do volume específico pseudo-reduzido, VR. Tá? Bom, mais problemas, né? Mais problemas. Sempre que aparecer um problema desse em cor-de-rosa, gente, estudem, que complementa o que a gente viu anteriormente, no texto, né? Eu falando para vocês, tá? Resolução faz parte desse estudo. Então, é interessante, resolvam, né? Estudem, copiem, entendam o que está dizendo o problema, né? Não é para decorar, é para entender no que se encaixa, né? Temperatura reduzida, pressão reduzida, volume específico pseudo-reduzido, temperatura crítica, pressão crítica. Né? Vão se familiarizando com o uso desses termos, né? E seus conceitos. Ok? Então vamos lá. Bom, vamos continuar aqui, né? Os problemas eu peço que vocês estudem. Então, voltando a falar sobre as equações de estado, né? Nós falamos já vimos aquelas anteriores, né, do gás ideal, mas tem outras, tem várias equações de estados interessantes aqui para a gente conversar, para a gente passar para vocês dentro do estudo da termodinâmica. Né? Então, nós vimos que a equação de estado do gás ideal é bastante simples, ok? Mas sua aplicação, né, é limitada, ou seja, se aplica no gás ideal, o próprio nome diz. Né? Tem outras equações de estados que representam o comportamento de PVT. Quando eu falar PVT, gente, imagina pressão, volume específico, temperatura das substâncias e outras substâncias, né? Com precisão em uma região maior e sem limitações,
né, o que seria mais desejável. Tá? Essas equações, evidentemente, são mais complexas, tá? Mas nada que vocês não deem conta. Né? Então, várias equações têm sido propostas para essa finalidade. Você veja na figura aí 355, né? As equações. Tá? As equações de Van der Waals, né? Do empacotamento molecular lá, da estrutura cúbica de corpo centrado, etc., que vocês viram em engenharia de materiais com Edilson, né? Doutor Edilson agora, certo? A equação de Bartelet, a equação de Hedlick-Quange, de Betty Bridgman, Bendick Webb-Rubin, Strobridge e Virial. Né? Então são algumas das equações de estado, né, que a gente conhece além daquela do gás ideal. Tá? Então ela menciona aqui, né? Nós vamos discutir aqui apenas três. A de Van der Waals, né, por ter sido a primeira, tá? A equação de estado de Betty Bridgman, por ser uma das mais conhecidas, razoavelmente exata. A equação de Bendick Webb-Rubin, por ser a mais recente, bastante exata. E vamos também, ele não está mencionando aqui no livro, mas faz parte da ementa, vamos aqui discutir também a equação de Virial, certo? Beleza? Então vamos lá. A primeira equação de Van der Waals. Eu vou apresentar para vocês, a gente não vai se ater a fundo, né? É mais no sentido de vocês saberem que existe e que vocês têm mais essa ferramenta que podem usar no estudo dos gases, das substâncias puras, né? Tem a equação de estado de Van der Waals, tá? Pelo nome deve ser holandês, né? Van der. A equação de estado de Van der Waals foi proposta em 1873 e tem duas constantes determinadas a partir do comportamento da substância no ponto crítico. Ela é dada por Pp mais A sobre volume específico ao quadrado, que multiplica o volume específico menos B igual a RT. Bom, P nós sabemos, pressão, o Vzinho, volume específico, né? R, constante universal dos gases, T, temperatura absoluta. Nós não sabemos o que é o A ou B, certo? Em holandês, não tenho certeza, parece ser, o nome pelo menos é holandês, né? Eu não falo Waals, tá? Eu falo Waals, Van der Waals. Então vamos falar daqui para frente, Van der Waals, com V, que é o holandês, é muito parecido com o alemão, né? Van der Waals, na verdade, a pronúncia correta, em holandês, tá? Ele pretendia aperfeiçoar a equação de estado do gás ideal, incluindo dois efeitos não considerados no modelo do gás ideal: as forças de atração intermoleculares e o volume ocupado pelas moléculas propriamente ditas. O termo A sobre V ao quadrado, né, representa as forças intermoleculares e B representa o volume ocupado pelas moléculas do gás. Em uma sala a pressão e temperatura atmosféricas, o real volume ocupado pelas moléculas é apenas 1/1000º do volume da sala. À medida que a pressão aumenta, o volume ocupado pelas moléculas torna-se parte cada vez mais significativa do volume total. O gás vai expandindo. Então, o Van der Waals, né, propôs corrigir esse fato substituindo o V, o volume específico, na relação do gás ideal pela quantidade V menos B, né, que representa o volume ocupado pela molécula do gás por unidade de massa. Tá? Aqui na figura 356, ele mostra um isoterma, uma linha de temperatura constante, crítica de uma substância pura, que possui um ponto de fricção no seu estado crítico, né? Levando em conta que o ponto crítico aqui, tem o estado crítico aqui também. Bom, vamos lá. A determinação de duas constantes que aparecem nessa equação se baseia na observação que a isoterma crítica, né, vide a figura 356, tá, de um diagrama PV, tem o ponto de inflexão horizontal no ponto crítico, figura 356. Assim, a primeira e a segunda derivada de P, em relação a V no ponto crítico, devem ser iguais a zero, ou seja, a derivada de P com relação a V no ponto crítico, na ponto de temperatura crítica, né, é constante, igual a zero. Né? Não a derivada, desculpe,
temperatura constante. E a derivada de segunda ordem da pressão com respeito ao volume específico para a temperatura constante também é igual a zero. Tá? Essa é a equação, duas equaçõezinhas aqui, duas equações diferenciais. Né? Efetuando as derivações, resolvendo a equação diferencial, né? Tá? E, portanto, derivando a equação e eliminando o volume específico crítico, as constantes A e B são determinadas como A, 27R ao quadrado, vezes T ao quadrado, T crítico ao quadrado, que é dividido por 64, que multiplica a pressão crítica. O A. E o B, RT crítico, né? RT crítico dividido por 8 vezes a pressão crítica. Com isso eu tenho a equação de Van der Waals, onde essas constantes A e B podem ser determinadas para qualquer substância a partir dos dados do ponto crítico, ou seja, a partir dos dados desse ponto. Okay? Bom, ele faz umas observações aqui, né? A precisão da equação de estado de Van der Waals é quase sempre inadequada, mas pode ser aperfeiçoada usando valores de A baseados no real comportamento do gás em uma faixa mais ampla, e não tem um único ponto. Apesar de suas limitações, a equação de estado de Van der Waals tem valor histórico, pois uma das primeiras tentativas de modelar o comportamento dos gases reais. A equação de estado de Van der Waals também pode ser expressa na base molar, substituindo o V, volume específico, na equação 322, por V barra, e R nas equações 322 e 323 por RU, ou seja, a constante universal daquela substância pura específica, ou daquele gás específico. Né? Dentro dessa mesma linha, é apresentado aqui, o autor apresenta, a equação de estado do Bethe-Bridgman, né? Conforme a equação 324, né? Onde os parâmetros não conhecidos são A maiúsculos e B maiúsculo, certo? São determinados na equação 3,25. Basicamente, mesmo jeitão de Van der Waals, né? Uma equação com parâmetros, onde você leva em conta variáveis, né? As variáveis, pressão, constante do gás, no carro RU, né? Constante específica daquele gás, temperatura e volume específico, introduzindo os parâmetros A e B. Tá? Na tabela 3.4, essa tabela aqui, né? São fornecidas as constantes das equações, né? De Bethe-Bridgman e Bendit-Webb-Rubin. Tá? As constantes A, B, A0, B0, né? C minúsculo e assim por diante. Para vários gases, para o ar, o argônio, o dióxido de carbono, etc. Tá? Tabela 3.4. Segunda equação de estado, de Bendit-Webb-Rubin, né? Mesmo jeitão, tenho as constantes aqui, B0, né? A0, B, A, C. Eu tiro exatamente dessa tabela aqui, né? Ó. A0, B0, A, C, alfa, gama, certo? E assim por diante. Tudo isso, gente, para quê? Para estudar um gás, né? O gás aí vai se aproximando de um gás real, certo? Equação de estado de virial. Ele está com letra minúscula, mas deve ser letra maiúscula, né? Virial é o nome, né? Tá? Ela varia e a exatidão depende do número de termos utilizados. Ou seja, é uma progressão aqui, né? Tá? A equação de estado de uma substância pode também ser expressa como uma série. Uma série. Não deixa de ser uma progressão. Né? Na forma P igual RT sobre V mais A, que multiplica T, V ao quadrado, B, T, V ao cubo e assim por diante. Quanto maior o número de parcelas, de termos utilizados, maior a exatidão da sua equação. Né? Então, aqui é mencionado, né, que essas e outras equações similares são chamadas equações de estado de virial. E os coeficientes A, função de T,
B, função de T, C, função de T, assim por diante, são funções apenas da temperatura, né? E são chamados de coeficiente de virial. Esses coeficientes podem ser determinados experimental ou teoricamente, a partir da mecânica estatística. Obviamente, à medida que a pressão se aproxima do zero, todos os coeficientes, né? Todos os coeficientes do virial, né, dessa equação de virial, desaparecem e a equação se reduz à equação de estado gás ideal. O comportamento de PVT, né, pressão por número específico de temperatura dentro da substância, pode ser representado com exatidão por meio da equação de estado de virial, ao longo de um intervalo maior que a inclusão de um número suficiente de termos. As equações de estado discutidas aqui, né, se aplicam apenas à substância na fase gasosa, ou de gás. Portanto, não deve ser usado para líquidos ou mistura líquido-vapor, só para gás, ok? Essas equações de estado. As equações de estado complexas representam o comportamento PVT da substância na forma de relativamente boa e são bastante adequadas para aplicações em computadores, porque mexe com interação, né? Fazendo interação, nada melhor que um computador, né? Fazer à mão é complicado. Dá para fazer, dá, mas é trabalhoso, né? Com o computador, você interage de forma mais rápida, com o maior número de termos, né? E alcança a precisão bastante satisfatória, né? Para realizar os cálculos manualmente, a gente é sugerido, né, que o leitor use as tabelas e propriedades de equações de estado mais simples. Isso vale particularmente para cálculos de volume específico, uma vez que as equações anteriores estão implícitas em V e exigem uma abordagem de tentativa e erro. A precisão das equações de estado de Van der Waals, né, Betty Bridgman, Benedict Webb e Rubin é ilustrada na figura 358. Fica claro nessa figura que a equação de estado de Benedict Webb e Rubin é geralmente a mais exata, né? Então, figura 358, essa equação, essa figura, né, que me dá a temperatura em Kelvin, na ordenada, na abscissa, o volume específico molar, em metro cúbico quilograma-mol, né? E aqui mostra que a porcentagem de erro associada a diversas equações de estado para o nitrogênio, né? Onde a porcentagem de erro, tá, é a diferença entre o V da tabela e o V da equação, em módulo, né, apenas o diferencial, a magnitude, né, dividido pelo V da tabela vezes 100. Tá? Então, que mostra o nitrogênio várias pressões, né, as isobáricas, né, 0,0125 megapascal, né, 0,1, 0,2 dos megapascais, né, e as equações, o primeiro número para Van der Waals, o segundo Betty Bridgman, o terceiro para Benedict Webb e Rubin. Porcentagem de erros, né, ó, 0% praticamente a baixa pressão. Vai aumentando a pressão, olha como varia, 20 megapascal, né, a margem de erro de Van der Waals, 4,7%, que é a mais antigona, né, e a mais recente, 0,02%, né, e assim por diante. Assim que ele avalia essa figura. Isso aqui é mais a título de curiosidade, para vocês terem uma ideia de como o uso de equações de estado é bastante aplicado hoje em dia, né? Então, Van der Waals aqui, pelo vejo, é mais ilustrativo mesmo, né? Ele dá alguns problemas aplicando essas equações de estado. Com a aplicação dessas equações de estado, sugiro que vocês estudem e façam, né? E por aí vamos. Bom, em seguida, para finalizar esse capítulo, o autor apresenta alguns tópicos de interesse especial, né? Esses tópicos de interesse especial, por que é um tópico de interesse especial? Porque é um assunto interessante, mas não tão assim importante a ponto dele pôr como o assunto principal do capítulo, né? Então, o que eu peço para vocês? Leiam, tá? Mas, digamos assim, ele não é tão importante quanto aquelas definições que eu dei em propriedades de substâncias puras. É mais para vocês ficarem conhecendo mesmo, né, algum aspecto mais especial. Tá? O autor fala que o não estudo desses tópicos não interfere no estudo do capítulo como um todo. Eu concordo com ele, né? Mas eu sugiro dar uma lida.
De repente isso daqui vai elucidar para você algum ponto que não ficou muito claro lá atrás, que eu tenho explicado, ou você tenha estudado. Tá? Então ele fala aqui, esse primeiro tópico, né? Pressão de vapor e pressão de equilíbrio. Né? Só para começar aqui, ó, ele fala que a pressão de um gás em um recipiente se deve às moléculas individuais que compõem o gás e se chocam contra as paredes do recipiente, exercendo sobre elas uma força. Isso a gente já viu, né? Definição de estado gasoso, né? Onde a pressão é devido ao choque das moléculas da substância contra a superfície do seu sistema. Você imagina um tanque, né? Quantas laterais, a parte superior, a parte do piso do tanque, a pressão dessas moléculas, ou seja, dos átomos, né? contra essa superfície, né? Que gera uma pressão. Né? Então, por exemplo, a pressão atmosférica aqui vai ser a pressão do ar seco, né? O P atmosférico, PA mais PV, onde PA é a pressão do ar, né? Ar seco, tá? E PV, pressão do vapor d'água, né? Levando em conta que o ar é composto pelo ar seco e vapor d'água, certo? E por aí vai. Tá? Então ele fala sobre umidade relativa, é um tópico interessante, mas não faz parte do nosso capítulo aqui, né? Dá uma lidinha só para talvez ajude alguma coisa, certo? Ele fala sobre o critério de equilíbrio de fase para água e contato direto com o ar. Né? Mostra aqui o processo de mudança de fase, né? Você está fervendo uma água na panela, né? Evaporação, quando ocorre na interface entre líquido e vapor, e de ebulição, quando ocorre na interface entre um sólido e um líquido. Olha que interessante, né? Qual a diferença de evaporação e ebulição? A evaporação, quando a mudança da fase líquida para vapor, né, ocorre entre um líquido, né, entre o líquido e o vapor, tá? Vendo as fases líquido e vapor. Então, evaporação, tá? O líquido está evaporando. Quando esse líquido está em contato com o sólido, ou seja, com o fundo da panela, eu falo que o líquido está em ebulição naquele ponto. Tá? Isso é interessante. Né? Dá uns exercícios. Okay? Em seguida, o resumo, né, do que a gente viu. Bastante interessante. Tá? Sugestões para a leitura. Isso aqui, se você for fazer um trabalho, um artigo, alguma coisa, quiser se aprofundar no assunto. Né? E os problemas. Tá? Os problemas, gente, repito aquilo que eu falei anteriormente, né, na outra aula, desde o começo do curso. Façam todos se puderem. Só vai somar em conhecimento para vocês. E termodinâmica é, assim como todas as matérias da engenharia, sem restrições, mas termodinâmica é uma das bases da engenharia. Tá? Principalmente para engenharia mecânica, engenharia de energia, né? Engenharia química. Tá? Para elétrica civil já um pouco menos, mas igualmente importante. Mas para mecânica, química e de alimentos, né, de energia, é fundamental. Tá? Fundamental. Né? Então, eu sugiro, estudem aí o capítulo, façam os problemas, resolvam o maior número de exercícios. Se puder fazer todos, excelente, excelente. Se não puder, faça alguns, né? Esses que têm a letra C são perguntas, são conceitos, para checar os conceitos. Às vezes, respondendo um conceito desse, uma questão dessa, você vai rever a matéria e vai fixar seus conceitos. Né? Os problemas, né, que tem esse ES são problemas que você vai usar um aplicativo. Quem quiser resolver, esse ES é um aplicativo que vem junto com o livro, né, em Engineering Equation Solving. Tá? Quem quiser usar um aplicativo legal, tal, mas não necessariamente é essencial para você entender, né, o que foi apresentado para vocês. É perfeitamente dispensável. Tá? Ele facilita no sentido de você resolver um problema que tenha bastante interações, né? Facilita você a escrever menos, digamos assim.
vai gastar muito esforço com escrita, né? Tá? E por aí vai. Então não façam esses problemas, façam os que não tem nada, né? O 326, 327, por exemplo. Né? E aqueles que têm letra E, como esse aqui, traz os problemas de unidade inglesa, eu recomendo fazer 1 ou 2, né? Para vocês familiarizarem um pouco com o sistema de inglês de unidade, tá? Mas não prejudica a compreensão do assunto se você não fizer. Tá? Isso aí, gente. Tá? Faça exercício, é aquele que eu recomendei, né? Faça exercício no caderno, bem feitinho e tal. Né? Quando vocês forem fazer uma prova, for com consulta, puder consultar, o probleminha está pronto lá. De repente, é um problema bastante parecido, tem a cara dele, né? Se não for o próprio. Tá? Então, quem tem, simplesmente copia, né? E aprende 2 vezes. Tá? Já fez, já estudou. Né? Tá? Então é isso aí, gente. Eu vou parando por aqui. Tá? Essa 4ª aula, ela encerra o capítulo 3, né? Depois nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Engenharia de Sistemas Termodinâmicos 1. Tá? Então, todas essas recomendações, gente, vocês têm que levar muito a sério isso. Né? Assistam um vídeo, leiam um livro. Tá? Dúvidas, porventura, que vocês tiverem e não conseguir resolver, ou vocês com um colega e tal, por favor, me procurem. Né? Tem aqui o canal que a gente abriu no WhatsApp. Se for algo que você não queira falar no WhatsApp, mande e-mail. Tá? Não tem... A gente está aberto, né, e é meu dever como professor, né, encaminhar vocês no aprendizado da termodinâmica, no caso desse curso, e resolver posteriores dúvidas. Não tenham medo de perguntar. Né? Pergunte, que às vezes uma pergunta de vocês pode parecer, no primeiro momento, uma perguntinha boba, tal. Não. Toda pergunta, né, dentro do contexto do curso, claro, né, é válida. E às vezes até ajuda a gente, professor, a ver um determinado aspecto, né, da matéria que a gente não viu até então. Volto a dizer, né, formação completa a gente nunca tem. Ok? A gente tem um pouco mais que vocês, né, porque evidentemente a gente está ensinando, lecionando a matéria, tem aí estudo na área, formação na área. Né? Mas vocês vão chegar lá também. Tá? Então perguntem, né? As perguntas são bastante válidas, que motivam a gente a prosseguir lecionando o curso, né? Aprendendo, tendo esse contato assim, empolgante. Eu falo contato empolgante com o professor-aluno. Né? A gente aprende muitas coisas com vocês também. Tá bom? Então é isso aí, gente. Valeu, foi um abraço. Um abraço para vocês, tudo bom? Até a próxima aula. Ok? Até mais. Tchauzão.